Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Esse é um problema de equação diferencial separável que a gente vai resolver agora. Então, uma pessoa de 70 kg sofre de paraquedas de uma grande altura. Supondo que a massa do paraquedas é de 20 kg, considere que a velocidade terminal de um paraquedista antes de abrir o paraquedas é de 58 metros por segundo. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pede aqui no primeiro tópico. Determine as constantes m e k. Então, m e k. Quem que é m? M é a massa. É só somar aqui 70 kg do paraquedista mais os 20 kg do equipamento, né, do paraquedas. M igual a 90 kg. Beleza. Quem que é K? K é a constante de proporcionalidade. E eu sei que V infinito é de 58 metros por segundo. E a fórmula do V infinito é o seguinte. V infinito é igual a raiz da massa vezes a gravidade sobre a constante de proporcionalidade. Sabendo esses dados, eu tenho a massa e tenho o V infinito, e tenho a gravidade. Então é só substituir. Que a gente faz da seguinte forma. Montada a fórmula, ela fica da seguinte forma. 90 vezes 10 dá 900. Então eu já vou aplicar a propriedade de raiz aqui, em cima e embaixo. 58 igual a raiz de 900 sobre a raiz de k. Eu vou tirar a raiz de 900 e vou passar esse k lá na frente do 58 multiplicando. Beleza. Passei o 58 dividindo. Próximo passo eu vou dar uma simplificada aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Raiz de k é igual a 15 sobre 29. Simplificando, né? Só que, assim, eu preciso do k, não preciso da raiz de k. Para eu poder tirar esse k de k, como que eu faço? Eu elevo ao quadrado aqui e elevo ao quadrado aqui. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Para não desbalancear a equação. Feito isso, você pode simplificar a raiz quadrada com o quadrado e elevar esse termo aqui inteiro ao quadrado. Que vai dar que k é igual a 225 sobre 841. Então, a gente tem o k e tem o m. O primeiro tópico tá certinho. Beleza. Vamos para o segundo tópico. A fórmula para resolver isso daqui é a seguinte. É a derivada igual menos a massa vezes a gravidade mais a constante de proporcionalidade vezes a velocidade ao quadrado. Interpretando isso. Isso daqui é a velocidade de queda livre. Isso daqui é menos a massa vezes a gravidade. Isso daqui é como se fosse a aceleração que está caindo, né? Aceleração de decadência do corpo. E isso daqui é como se fosse a resistência do ar freando o corpo que está caindo. É como se ele estivesse segurando, né? Um freio. Essa constante de proporcionalidade vezes a aceleração. Então, a gente vai transpassar essa equação aqui com o nosso problema. Que vai ficar da seguinte forma. Então, eu tenho que 90 de massa, né? 90 V. Só que assim, como aqui é uma derivada, é dv dt. Então, eu tenho 90 dv dt. dt é o mesmo V', que é igual a menos a massa. Quem que é a massa? 90. Ah, não. Menos a massa vezes a gravidade mais a constante de proporcionalidade V ao quadrado. Vai dar 225/841. V quadrado. Ok. Para a gente transformar ela numa equação diferencial separável, o que a gente vai fazer? A gente precisa isolar o dt e isolar o dv. Quem que tem v? Essa parte tem v e essa parte tem t. Eu vou passar o t para cima e vou pegar essa parte aqui e jogar para baixo. Que vai ficar da seguinte forma. Essa manipulação algébrica. Ó, então, o dt passou para cá e essa menina inteira aqui passou aqui para baixo. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Precisa evidenciar, tirar esse 90 de dentro daqui, porque eu vou integrar, tanto desse lado quanto desse. Vou fazer algumas manipulações para poder integrar. Vai ficar da seguinte forma. Ó, eu tirei o 90 para fora da integral aqui e resolvi o primeiro problema, que ele estava aqui dentro. O segundo problema era esse cara aqui que estava multiplicando o v quadrado. Existe uma forma de eu evidenciar ele aqui, para eu poder tirar ele para fora aqui, fazendo o seguinte, eu evidencio ele, e o que eu posso multiplicar o 900, que mesmo multiplicando o 900 não faça diferença alguma. Então, se eu multiplicar pelo inverso, quando eu, por exemplo, eu multiplico 225 por 841 v quadrado, ele vai me voltar isso daqui. Se eu multiplicar 225 por 841 por 841, 225, 225 simplifica com 225.
841 com 841. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegar e multiplicar por alguma coisa que mantenha essa multiplicação do 900 aqui 1, quando você multiplica esse por esse. Que daí ele vai voltar a ser esse. Se você fazer essa distributiva, ele vai voltar nisso daqui. Beleza. O próximo passo, eu vou pegar esse cara aqui e tirar para fora aqui embaixo do 90. Ok, feito isso, então ele sai aqui embaixo do 90, né? O próximo passo, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma divisão com uma divisão embaixo, existe uma propriedade que quando esse 841 que está embaixo aqui, ele passa multiplicando 90, que vai dar 90 vezes 841 sobre 225. Então vamos repetir aqui o processo. Beleza, repetindo o processo e passando o 841 que estava dividindo, multiplicando aqui, eu consigo tirar um número daqui e consigo tirar um número daqui. Que vai, agora, a partir de agora vai ficar um pouco mais fácil da gente lidar com isso daqui dentro da integral. E por que eu quero fazer isso? Porque existe uma integral que ela funciona da seguinte forma. Ela me diz que a integral de du sobre u quadrado mais a quadrado, aqui no caso é menos a quadrado, porque aqui eu tenho um quadrado e aqui eu posso tirar uma raiz, né? Então, isso daqui é da fórmula. O meu v quadrado é o quadrado. Então, o que eu vou fazer? O resultado disso, ele vai me dar o seguinte, que 1 sobre 2a vezes logaritmo de u menos a, u mais a. Mais a constante. Isso é a resposta à fórmula da minha integral. Então eu estou transformando, manipulando este lado aqui para eu poder aplicar essa fórmula, essa integral nesta fórmula. Próximo passo eu vou fazer a continha, repetir e integrar. Então, chegando nesses números aqui, agora eu vou integrar. Aqui eu tenho meu u quadrado, né? E aqui eu tenho meu a quadrado. Só que assim, para eu tirar para ele ficar ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada dele aqui, porque aqui ele está elevado ao quadrado. Daí sim eu posso aplicar a fórmula, que vai ficar da seguinte forma. 336,4 vezes 1 sobre este cara aqui, né? A raiz desse cara aqui. Porque como ele está elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Então vai ficar duas vezes 58. Daí ln, aqui é só repetir. ln, abre o módulo, u menos a. U menos a. 58. O U eu vi, né? V menos 58. V mais 58. Beleza. Eu não vou colocar constante ainda porque eu vou colocar no final. Igual integral dt. Quem que é integral dt? Se aqui tem 1, é t. T mais a constante, né? Beleza. Aqui eu integrei. Então, o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Aqui está pronta a integral. Agora a gente vai fazer uma manipulação algébrica para poder isolar o v. Eu virei a folha e copiei novamente aqui o que a gente vai fazer agora. Então, para eu poder isolar o v, para eu poder achar a velocidade do paraquedista, resolver a equação, né? Eu preciso isolar esse v. Tem duas formas de eu fazer isso daqui. Eu tirar esse número aqui e devolver ele no logaritmo e elevar e, que e elevado ao logaritmo é 1, ou pegar essa multiplicação e passar dividindo t mais c. Eu vou resolver isso daqui e vou aplicar essa propriedade do exponencial aqui no logaritmo. Próximo passo para resolver isso daqui. Beleza, multiplicado, feita a continha, cheguei nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2,9 e vou jogar ele aqui em cima. Porque é uma propriedade de logaritmo isso. Que se ele estiver no expoente, ele cai multiplicando. Se ele estiver multiplicando, ele pode subir no expoente. Como ficar mais conveniente, né? Então, vamos fazer aqui ln. Ok, eu passei ele para cá. E o que eu vou fazer? Eu quero tirar esse ln daqui. Então, eu vou pegar o e e elevar esse ln. Como tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro para equilibrar. Então, se eu colocar o e elevado nessa parte da equação aqui, isso daqui é uma variável, isso é uma constante. A mesma coisa daqui, ó, dessa potência que eu fiz, ela estava multiplicando aqui, eu passou para cá, isso daqui é uma constante, certo? Eu vou pegar esse C, que é uma constante, e vou passar multiplicando aqui esse E. CE na T, que vai ficar no caso, né? Ele sai daqui e passa para cá. Ok, feito isso, este cara simplifica com este, que vai ficar igual CE na T. Então, simplificando aqui, feito isso, a gente vai chegar nisso daqui. E eu tenho um expoente aqui, que ele não me permite fazer essa potência aqui, porque eu tenho um mais e um menos aqui, um conjugado.
Se ele fosse uma multiplicação, eu poderia fazer ele elevado à potência, mas não dá. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que tirar uma raiz de 2,9 para poder simplificar, que vai ficar da seguinte forma. Lembrando que tudo que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro, então eu vou multiplicar por essa raiz de 2,9. Por quê? Porque eu simplifico esse 2,9 com esse 2,9. E tem uma propriedade que diz que tudo que está na sombra, tudo que está no sol passa para a sombra. Então esse 2,9 aqui vai passar embaixo do t, que vai ficar da seguinte forma. Sumiu o 2,9 do expoente, cortado com o da raiz, e o 2,9 passou embaixo do t, por causa da propriedade da raiz. Próximo passo é eu tirar ele dentro do módulo. Dentro do módulo, o módulo é uma coisa que qualquer equação que tiver aqui dentro, ela vai devolver um valor positivo. Só que eu tenho uma restrição na queda livre, que ela fala o seguinte, que o v tem que ser menor que zero. Então se o v tem que ser negativo. Eu vou tirar ele fora do módulo e passar este cara aqui, depois que eu tirar fora do módulo, multiplicando este cara aqui. Então, por causa da propriedade, esse v fica negativo, né? Próximo passo é pegar este divisor aqui e passar ele multiplicando aqui. Eu passei ele multiplicando, fiz a distributiva, VCI na T aqui, né? Distributiva desse cara com esse, que ficou isso e isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso isolar o V, passar tudo que tem V para um lado e o que não tem para o outro. Vai ficar da seguinte forma. Então, feito isso, passei o que tinha V para um lado e o que não tinha para o outro. Eu percebo que tem um fator comum aqui, que é o que eu quero descobrir quem que é o V. Eu vou colocar ele em evidência nessa parte aqui. E vou colocar esse 58 que está em evidência deste lado aqui, que vai ficar assim. Joia. O que eu fiz? Coloquei o V em evidência. Se eu multiplicar o V por menos U, tenho menos V. Se eu multiplicar o V por CE na T, aqui é o mais, eu tenho VCE na T. Então eu volto no que eu tinha. Aqui é a mesma coisa. Se eu multiplicar 58 por menos 1, eu volto nesse menos 58 aqui. Se eu multiplicar 58 por CE na T, eu tenho 58 CE na T. Joia. Agora já tem praticamente o V isolado. O que eu vou fazer? Vou pegar o V igual a 58, passar esse cara que está multiplicando aqui dividindo lá. 58 vezes menos 1 mais CE na T sobre 2,9 sobre menos 1 mais C na T. 2,9. Aqui eu percebi um errinho também, ó. Aqui é menos. Aqui é menos, ó. Não, aqui é mais. E esse cara aqui é menos. É menos porque é ele que passou dividindo. Aqui é menos, ó. Porque se eu evidenciar, tem que ser menos C na T, se o V é positivo. Ó, VC na T, daí dá certo. Ok, então essa daqui é a solução da diferencial. Tendo a solução da diferencial, eu quero descobrir o C. Para eu descobrir o C, eu vou fazer o T em zero. Então vai ficar meu V de T vai ficar igual a 58. Então, meu V de T vai ficar assim, né? Esse C aqui, do V de T não tem. Porque para calcular o C, eu parto do início do problema. Que se eu tiver V de zero, essa continha feita na calculadora, ela vai me dar que é igual a zero. Para isso ser zero, C tem que ser igual a 1. E 1 não precisa aparecer aqui na frente desse V de T. C igual a 1. Portanto, né? Então está resolvida a diferencial. Ele pede o seguinte. Aqui, ó, determine a velocidade do paraquedista depois de 15 segundos. Então agora é só a gente pegar a equação que a gente resolveu e chegou aqui, que é essa menina aqui, e substituir t para 15. Vamos ver quanto que dá? Substituindo, então, na fórmula aqui, a gente vai ter v de 15, coloca o 15 no lugar do t, que vai dar essa velocidade aqui. Que lá na definição da teoria da queda livre, diz que v tem que ser menor do que zero. V tem que ser menor do que zero. E aqui nós temos o negativo. Então, respondida o tópico 3.